Eu gostaria só de ver que essas duas análises, eu acho que se completam. Eu vou dar um foco político desse problemática, que é o seguinte: na realidade, política não é propriamente a busca do bem comum, que é o ideal, mas ela é uma correlação de forças. E nós criamos atores cada vez mais conscientes politicamente que devem fluir no processo de escolha de seus representantes, porque na realidade a política tem a ver com a economia. E aí nós estamos vendo aqui, na economia, você tem hoje, digamos assim, a grande preocupação com esse ator que o Meirelles destacou, que é o setor industrial. O setor industrial, de certa forma, ele tinha, de certa forma, um mercado consumidor fora do Brasil. Esse mercado, com a crise que o colega aqui destacou, ele perdeu parte. Então esse ator hoje pressiona. E aí o conflito, né, a correlação de força é exatamente entre o setor que importa e o setor que produz aqui, que de certa forma vai ter o consumo inclusive aqui. E ele vai concorrer. Mas essa importação, ela não estimula a produção inclusive de um bem melhor? Porque na realidade, se você perceber, nosso crescimento de 7 e poucos por cento no 2010, quer dizer, de repente nós tivemos a preocupação, como foi uma análise muito bem feita aqui da economia, mostrando que a preocupação era com a inflação. A inflação poderia fazer com que, de certa forma, as pessoas capacidade de consumo grande e não tinha capacidade de produção. Então voltando para o nosso gancho, que é o modelo de crescimento brasileiro. Esse crescimento baseado no mercado interno e na industrialização é o melhor caminho? Ou ele vai promover novos voos de galinha? Na realidade, é um caminho do que nós podemos chamar, isso é comum, é a revolução burguesa no Brasil. Porque, na realidade, nós não tínhamos mercado consumidor, nós criamos nos últimos anos, nós não tínhamos uma importação, porque era a reserva de mercado, e, de repente, tudo isso ficou assim, próximo. Então, quer dizer, a política, essas mazelas que o Meirelles chama, é exatamente, quer dizer, nós temos que coordenar agora para quais são as forças em jogo. E o grande prejudicado hoje é o setor industrial, que reclama muito avidamente de que as importações estão atrapalhando o seu processo. Então, a Dilma, quando chegou agora na Alemanha, disse: é um tsunami de proteção que vocês estão dando. Vocês estão dando dinheiro ao banco demais e desvalorizando nosso dinheiro. Quer dizer, de certa forma, hoje, eu estava vendo... Aliás, recente pesquisa do IBGE mostra que dos 14 estados, 9 tiveram um recuo industrial, né? Exato, né? Então, quer dizer, aí a Itália, hoje, uma notícia dizendo que, reclamando porque o Brasil está se tornando protecionista. Quem é que está dizendo isso? É o pessoal do setor financeiro e o setor que está investindo aqui no Brasil. Porque, na realidade, o Brasil está exatamente agora, seletivamente, dizendo: vamos agora esse modelo para quem? Porque, na realidade, o modelo de desenvolvimento é para os atores. E os atores em jogo, quem tem mais força, e a grande preocupação da Dilma, diferente do Lula, o Lula se preocupou com o aumento do consumo, e ele fez isso num momento muito útil, porque foi na crise, a crise daquele modelo que precisava apagar um fogo. O modelo que, na realidade, essa burguesia industrial não precisava do mercado interno, porque eles vendiam para fora. E eles precisavam, quer dizer, foi um momento certo. E agora nós estamos numa situação em que a grande força de pressão para o governo é o setor de produção interna, que aquele caso do automóvel é tipicamente, quer dizer, você... Mas como promover uma grande produção interna e de qualidade, produtos com valor agregado, com nossos baixíssimos índices de escolaridade? Voltando à história das mazelas, né, que o Meirelles fala, né? Mas precisamos de 10 anos para consertar isso. Aquilo que você acabou de falar, apagar o fogo, né? E complementa com o posicionamento do Meirelles, ou seja, a economia brasileira, ela não tem um norte, né? Ela não tem um objetivo de modelo de desenvolvimento. A gente meio que vem apagando fogo. A gente ajeita a inflação ali, a gente ajeita o desemprego ali, a gente ajeita a balança comercial ali, a gente vem meio que apagando fogo daqui e dali, né? Ou seja, a partir do momento que a gente não sentar e centrar e ver um foco, onde é que a gente quer chegar, como é que a gente quer chegar.
O que é que a gente vai fazer para se estruturar e chegar até esse objetivo? A gente não tem isso. Eu vou te pedir um minutinho para vocês, senão nós precisamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já com mais o programa Verdade. Lembrando que você pode e deve participar do programa por meio do telefone 34861721. Até já. Olá, boa noite. Estamos de volta com o segundo bloco do programa A Verdade, discutindo hoje qual o modelo de desenvolvimento brasileiro. O gancho são aqueles dois números, 9,75 da Selic, 2,7 de crescimento do PIB em 2011. Além de você que pode participar por meio do telefone 34861721, participam aqui no estúdio Ricardo Coimbra, mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará. Participa também José Meirelles, economista e especialista na importação e exportação, além de especialista na relação Brasil-China. Participa também o cientista político e professor da Universidade Estadual e Federal do Ceará, Josênio Parente. E nós temos uma primeira ligação nesse bloco. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? É Breno Andrade. Breno, do Papicu. Eu queria fazer uma ponderação, porque vocês estão falando sobre a questão do Brasil não ter um rumo, não ter um norte, né? Isso. Eu queria saber o seguinte, se o Brasil também não estava precisando fazer as reformas estruturais, a reforma, porque já foram feitas a reforma fiscal, monetária no passado, lei de responsabilidade fiscal. Eu queria saber o seguinte, se o Brasil, um dos pressupostos do Brasil crescer, não seria as reformas estruturantes, a reforma trabalhista, a tributária, a política? Perfeitamente. Breno, agradeço demais a sua participação. Ligue outras vezes, viu? Grande abraço. Tá ok. José. Eu achei interessante porque eu estava querendo exatamente me contrapor aqui agora. Porque os economistas estão vendo o modelo. E, na realidade, modelo de desenvolvimento e democracia são duas coisas que, às vezes, podem entrar em choque. Você não tendo democracia, você não tem um modelo acabado, porque, na realidade, são correlações de forças. Hoje, quem está dando a carta são os industriais para o mercado, disputando o mercado interno, e o pessoal da exportação e importação está reclamando. Então, quer dizer, na realidade, o grande foco das questões estruturais estão acontecendo porque esses atores estão percebendo que a política é jogo de força e você deve participar. Aí nós estamos tendo no legislativo a reforma, digamos assim, o partido, o judiciário disse, o partido é o dono do mandato. No executivo, uma reforma também, a responsabilidade fiscal. E no judiciário agora, o CNJ criou força para controlar. Então nós estamos cada vez mais a sociedade civil controlando o Estado. E essa sociedade civil é diversificada e é essa força que cada um organizada tem que vai acontecendo. Então, na realidade, hoje a política está, a reforma está acontecendo. Está correto quando anseia pelas reformas de base. Exato, quer dizer, na realidade você... O governo não parece capaz de Você só tem um modelo assim, bastante coerente quando você tem como a China um governo conservador. A senadora Vanessa Graziotin estava no Senado dizendo que toda reforma do Brasil vira mini-reforma. E você precisa fatiar tudo porque não consegue. Mas nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Professor Jackson Guedes, Pacatuba, Ceará. Professor Jackson, pergunta ou comentário? Eu farei um breve comentário e ao mesmo tempo está dentro de uma pergunta. Pois não, fique à vontade. Primeiro, uma boa noite para você, Hamilton. Boa noite. Aos professores Ricardo Coimbra, José Meirelles e o Josênio Parente. Okay. Ora, nós nos consideramos hoje a sexta maior economia do mundo. Na crise imobiliária de 2008, o nosso então presidente Luiz Inácio falava que não seríamos atingidos por um tsunami, sim por uma marolinha. A história da marolinha, hoje estamos vivenciando uma crise, conforme os professores aí colocaram, uma crise na Grécia, precisamente na Europa, né? E eu pergunto, até que ponto essa crise nos afeta, já que nós temos a sensação, e aí eu tiro por meu exemplo, como não conheço muito bem de economia, o governo, nossa presidente então Dilma, nos incentiva ao consumo, conforme vocês colocaram aí. A exemplo de consumo de veículos, trazendo um caos ao trânsito das metrópoles, dentre outras mazelas. Eu pergunto, temos a sensação de que estamos muito bem obrigados. Isso é verdade ou isso não reflete a realidade que realmente nos passa com relação à economia? Obrigado, Hamilton. Bom trabalho. Eu que agradeço a sua participação, Jackson. Um grande abraço. Participe outras vezes. É um modelo econômico. É um modelo de crescimento. Esse modelo de crescimento baseado na venda de automóvel e do consumo, muitas vezes, do supérfluo, é um modelo de crescimento sustentável?
Eu acho que não, acho que o Meirelles já até pontuou um pouco disso daí. Ou seja, a gente tem que focar no desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento dos recursos, dos fatores que vão gerar a possibilidade de um crescimento profícuo para o futuro. Né? É aquilo que eu cito, que eu já pontuei anteriormente. A gente fica o tempo todo pensando no curto prazo, no médio prazo. A gente tem que pensar no longo prazo. E aí o outro ouvinte também citou as reformas. A gente precisa fazer urgentemente as reformas. Precisamos fazer reforma trabalhista, fiscal, tributária, política, né? Pensando no futuro. Ou seja, a gente tem que mudar a estrutura, pensar no futuro e ver o que é que a gente precisa. Não é apenas um plano de aceleração do crescimento. Agora, você usou uma palavra interessante que nós discutimos há pouco, Meirelles, falando da infraestrutura. A infraestrutura demanda toda uma série de produtiva que poderia fomentar esse crescimento, não é, Meirelles?